Tudo bem? Professora Valquíria. Vou trabalhar então com vocês agora um pouquinho da estrutura conceitual do CPC 00. Dentro do CPC 00 a gente vai focar principalmente nos princípios fundamentais de contabilidade. Agora as características de melhoria, que é a comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. São características que melhoram a utilidade da informação, que sejam tanto relevantes como as que fornecem a representação fidedigna do que pretendem representar. Então, as características qualitativas de melhoria podem também ajudar a determinar qual de duas formas deve ser utilizada para representar o fenômeno. Caso considere que ambas fornecem informações igualmente relevantes de representação fidedigna. Então, estou na dúvida ali, tenho duas empresas. As duas apresentam informações relevantes e as duas representam com fidedignidade que se pretendem a representar. E aí eu posso utilizar as características de melhoria para, entre duas alternativas, eu tomar uma decisão. Posso pegar a característica de comparabilidade e ver que uma eu consigo comparar melhor que a outra. Posso pegar de verificabilidade e ver que uma eu consigo verificar melhor que a outra. Então, ela também serve entre duas decisões que você tem que tomar, ou seja, você consiga tomar uma decisão. Se ambas são relevantes de representação, eu posso utilizar as características para determinar melhor qual é a melhor opção na hora de tomar a minha decisão, ok? Então, as características qualitativas, vamos trabalhar com a comparabilidade. O que nós temos? As informações da entidade que reporta, elas são úteis se puderem ser comparadas. Há informações similares sobre outras entidades. Então, imagine que eu quero comprar ações. Quero comprar ações de determinado ramo de varejo. Eu vou escolher duas empresas de varejo para poder, de fato, escolher qual é a melhor. Então, para ser de melhoria, comparabilidade, eu posso comparar informações similares de outras entidades. Então, a comparabilidade serve para comparar informações similares com outras entidades, ou também outros períodos ou uma data de uma mesma entidade. Imagine a Vale. Vou comparar a Vale ao longo do tempo. Posso utilizar vários anos. Ou eu posso utilizar a Vale e outra mineradora para fazer a comparação em qual é melhor que eu vou investir, comprar ação. A comparabilidade também é para identificar e compreender similaridades e diferença entre os itens. Então, tenho que identificar e compreender o que é similar e o que é diferente entre as empresas. Que aí eu consigo comparar. E um ponto importante dentro da comparabilidade é ser consistente. Consistência é o uso dos mesmos métodos para os mesmos itens. Ou seja, se eu uso o método linear para fazer a depreciação, para ser consistente na hora de fazer a comparabilidade, eu tenho que utilizar o mesmo método para os mesmos itens. Então, se eu utilizei método linear na empresa, eu tenho que utilizar o método linear na outra empresa para calcular a depreciação. Então, comparabilidade não significa uniformidade. Ela exige, no mínimo, 2 itens. Ela não tem que ser uniforme, tem que ser igual, ela tem que ser comparável. E aí, a gente sempre, quando pega uma demonstração contábil, a gente sempre observa que tem pelo menos 2 anos, igual 2019 e 2018. Você tem que, para poder comparar, você tem que ter no mínimo 2 itens, ou seja, no mínimo também 2 anos para você poder comparar. Então, isso é a característica qualitativa de melhoria da comparabilidade. Ok? Ótimo. Então, a comparabilidade é a meta. E a consistência ajuda a atingir essa meta. Agora, nós temos a capacidade de verificação, ou a verificabilidade. O que é verificabilidade? A capacidade de verificar. Ajuda a garantir aos usuários que as informações representam de forma fidedigna os fenômenos econômicos que se pretendem a representar. Então, eu vou garantir que o usuário, que de forma fidedigna, aquele fenômeno que pretende representar, ele está representando de fato. Então, eu tenho diferentes observadores que podem chegar ao mesmo consenso. Eu e você, com as informações que eu tenho, a informação que você tem, a gente tem que chegar no mesmo consenso, na mesma resposta. As informações
quantificadas não precisam ser uma estimativa de um valor único para serem verificáveis, mas elas devem chegar no mesmo resultado. Então, as nossas informações elas não precisam ser do mesmo valor, a gente tem que chegar no mesmo resultado. E essa verificação ela pode ser direta ou indireta. Direta vai significar que verificar o valor ou outra representação por meio da observação direta, por exemplo, o dinheiro. Eu sei quanto tem ali em caixa. Então, é uma observação direta, tem como eu verificar, contar ali. Agora, a verificação indireta significa verificar os dados de entrada de modelo. Qual a forma que você utilizou, qual é a técnica que você utilizou para recalcular os dados de saída com a mesma metodologia. Por exemplo, o valor do estoque. Você utilizou o MAPS, o PEPS, o EPS que a gente não pode, mas qual que você utilizou? Você utilizou a média? Então, para eu verificar indiretamente a técnica, eu vou ter que utilizar o MAP para poder calcular o valor do estoque se está correto. Então, nisso se configura a verificabilidade. Diferentes observadores têm que chegar no mesmo consenso, que seja utilizando uma verificação de forma direta ou de forma indireta. Ok? Agora, a tempestividade. A tempestividade ela tem que disponibilizar as informações para os usuários, ou seja, para os tomadores de decisão, a tempo que essa informação ela seja capaz de influenciar na decisão. Então, eu estou para decidir se eu vou investir, se eu vou comprar uma ação ou não, ou se eu vou comprar parte de uma empresa ou não. A informação tem que chegar até mim a tempo que eu posso tomar essa decisão. Então, a informação para ser útil, ela tem que chegar a tempo para que eu possa tomar a decisão. Quanto mais antiga a informação, menos útil ela vai ser para mim, porque já vai ter passado o prazo e eu não tomei a decisão. Então, algumas informações podem continuar a ser tempestivas por muito tempo, mesmo após o final do período do relatório. Alguns usuários podem precisar revisar, identificar, avaliar algumas tendências. Então, essas informações, ao longo do tempo, podem ainda continuar sendo úteis, mesmo após o período final do relatório. Mas para ser tempestivo, então, a informação para ser tempestiva, ela tem que ser capaz de influenciar na tomada da minha decisão. Ok? E para ser compreensível, eu tenho que classificar, caracterizar e apresentar as informações de modo claro e conciso. Então, o meu estoque tem que estar claro e conciso. Os meus clientes têm que estar claro e conciso. Eles têm que ser compreensíveis. Alguns fenômenos são inerentes complexos e pode não ser possível tornar a sua compreensão fácil. Então, mesmo que as informações sejam complexas e você acha que o usuário não vai ter capacidade de compreender, eu não posso excluir essas informações que eu julgo complexas. Porque se eu excluir essas informações, eu vou tornar os meus relatórios incompletos e possivelmente distorcidos. Consequentemente, o usuário vai tomar uma decisão errônea. E aí, não vai ser claro, não vai ser conciso as minhas informações. Então, para classificar, caracterizar e apresentar as informações, eu tenho que fazer isso de forma clara, concisa, para que elas possam se tornar compreensíveis. E qualquer informação que seja complexa, eu não posso excluir, porque eu vou tornar o meu relatório distorcido ou incompleto. Ótimo? E um ponto que a gente deve observar é o custo para você elaborar e divulgar essa informação. O custo de gerar a informação é uma restrição sempre presente na entidade no processo de elaboração e divulgação do resultado. Então, existe um custo para a empresa elaborar, existe um custo para a empresa providenciar as demonstrações contábeis. Nesse processo de elaboração e divulgação do relatório contábil, isso impõe custos, sendo importante que esse custo justifique os benefícios que a empresa vai ter. E aí a gente trabalha com o custo-benefício. Será que o custo para elaborar a demonstração justifica o benefício que eu vou ter trazido por ela? O custo para gerar informação, então, é a restrição, o que impede a geração de toda a informação considerada relevante para os usuários. A empresa, geralmente, ela fornece o que ela é obrigada. Ela não tem condições de gerar toda a informação que o usuário acha relevante, justamente por causa do custo de gerar essa informação.
Então, custo-benefício é você aplicar a restrição ao custo e deve-se avaliar se é provável que os benefícios do relatório dessas informações justifiquem os custos incorridos para você fornecer e utilizar essa informação. O custo tem que ser compatível com o benefício. O custo de gerar informação tem que ser compatível com o benefício que eu vou receber através dessa informação, ok? Então, de forma geral, resumindo, eu tenho as características fundamentais de relevância, que é aquela capaz de fazer diferença nas decisões, com valor preditivo, confirmatório ou ambos. Para ter características qualitativas fundamentais, representação fidedigna ela tem que ser completa, neutra e livre de erros ou isenta de erros. De melhoria, comparabilidade, exigir no mínimo 2 itens, a consistência é os mesmos métodos para os mesmos itens, a compreensibilidade, a informação tem que ser clara e concisa, a capacidade de verificação, diferentes observadores devem chegar ao mesmo consenso, e a característica de tempestividade, ter informação a tempo hábil de tomar as suas decisões. Tem que chegar a tempo de influenciar na minha tomada de decisão. Vamos então à próxima questão. O que nós temos? De acordo com a NBCT, estrutura conceitual, é incorreto afirmar que. Faça uma leitura. O que a gente encontrou então? Que é incorreto afirmar a letra A. Por quê? As características de comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, elas são de melhoria e não fundamentais. Já as fundamentais é a característica que melhora se ela for relevante e representar com fidedignidade que se propõe a representar. E as demais estão corretas. Muito bem. Em relação às características qualitativas fundamentais e de melhoria, é correto afirmar que a comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade, verificabilidade representam características fundamentais? Opa, não. São de melhoria. Comparabilidade, compreensibilidade, materialidade? Não, materialidade está dentro da relevância. Materialidade está dentro da relevância. Então, a relevância, representação fidedigna são características qualitativas fundamentais? Isso aí, são fundamentais. Então, a nossa alternativa, letra D. De acordo com os pronunciamentos na estrutura conceitual de elaboração e divulgação dos relatórios contábil financeiro, não é possível que relatórios contábil financeiro de propósito geral forneçam toda e qualquer informação que todo usuário repute ser relevante. Assinale a opção que indica a restrição presente no processo de elaboração e divulgação do relatório financeiro de uma entidade de acordo com a sua estrutura conceitual. Então, qual é a restrição que a gente tem no processo de elaborar a divulgação dos relatórios? É justamente o custo de gerar essa informação. Tem que analisar o custo-benefício. Muito bem. Vamos preencher, então, a lacuna em relação aos atributos das demonstrações contábeis úteis para os usuários. A refere-se à informação capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença na decisão, mesmo que em alguns casos os usuários decidam não levarem em consideração ou já tiverem tomado ciência de sua existência de outras fontes. Qual é, então? É a relevância. Muito bem. A característica de relevância ela tem que ser capaz de fazer diferença na tomada de decisão do usuário. Muito bem. E, por fim, nós temos a premissa da continuidade operacional. Então, as demonstrações contábeis normalmente são elaboradas com base na suposição de quê? Que a entidade que reporta está em continuidade operacional e que ela continuará em operação no futuro. A entidade não tem a intenção de entrar num processo de finalizar. Ela não tem a finalidade, a pretensão de fechar a sua empresa. Ela não tem a intenção de finalizar as suas atividades. Então, presume-se que a entidade não tem a intenção e a necessidade de entrar em liquidação e de deixar negociar no futuro possível, no futuro previsível. Então, a premissa da continuidade, a empresa vai continuar em operação. Por isso, a gente registra pelo preço de entrada.
Se por acaso a empresa tiver a pretensão de finalizar, de entrar em liquidação, aí eu não posso mais fazer a contabilidade pelo preço de entrada, e sim vou ter que fazer pelo preço de saída, ok? Então, espero que tenham gostado. Um abraço e tchau, tchau.